Olá pessoal, boa noite, eu sou a Tawane Moma, jornalista, apresentadora do Serra Dourada Esporte, mas calma aí, você não está na palestra errada, a gente não vai falar de esporte hoje, na verdade o assunto aqui é sobre pré-campanha em tempos de Covid-19. Você vai ficar bem informado agora sobre tudo que você deve fazer nas suas redes sociais, você que é pré-candidato, quer entrar nessa área da política, você vai ficar bem informado aqui sobre tudo que você deve fazer, tá bom? Tanto juridicamente, como também em relação ao marketing digital. E hoje a gente tem pessoas muito incríveis aqui para falar com vocês. Eu quero chamar o nosso primeiro aqui palestrante. Bora lá, então? Ele é o Dr. Leonardo Batista, advogado há 15 anos. Gente, esse cara aqui é fera. Olha só, ele é autor de 3 livros, possui 2 pós-graduações, ele atuou em centenas de campanhas eleitorais, foi advogado da campanha do governador eleito e tem mais, viu? Ó, possui curso em Harvard. Gente, vocês estão de brincadeira, né? O cara que vai falar aqui com vocês hoje é um especialista nessa área política e também de direito. Deixa eu chamar ele aqui, doutor Leonardo Batista, por favor. Boa noite. Boa noite. E aí, conta um pouquinho pra gente aí, rapidinho aí, sobre você. Então, como você disse bem, tenho uma vasta experiência com campanhas municipais e também para governador, também para senador, para deputados federais, deputados estaduais. E a gente está aqui hoje com o intuito de contribuir não só para o pré-candidato, mas contribuir também com o estudante de direito, que tem estudante de direito nos assistindo, e também para advogados. E olha só, não é só ele, calma aí que tem mais gente, deixa eu mudar aqui um pouquinho a minha folhinha. Relaxa, gente, que é assim mesmo, a gente dá umas coladinhas mesmo. Vamos lá, então. Quem vai falar também conosco aqui é o João Paulo, ele que estudou Publicidade e Propaganda na Universidade Federal de Goiás, fez especialização em conteúdo digital na FGV, já atuou em várias campanhas políticas, principalmente o Senado Federal e Câmara também dos Deputados, atuou no ramo de agência digital, com a JPP, que é a empresa dele. Ele atende diversos políticos das 3 esferas aí na agência Primeira Propaganda e também cuida de várias redes sociais de consultas médicas, né? Muito mais aí, planos de saúde, essas coisas assim. Ele atua nessa área. Gente, ele também é muito fera, conhece muitos políticos aí, vai ensinar para vocês como vocês devem fazer com as redes sociais de vocês, principalmente nesse tempo de Covid-19. Vem para cá, João Paulo. Boa noite. Pessoal, vou me despedir aqui de vocês rapidinho. Daqui a pouco eu volto. Boa noite, Tawane. Boa noite, doutora. É um prazer estar com vocês. Trazer essas informações que são fundamentais para você que é pré-candidato, para você que quer disputar um mandato eletivo, numa época tão difícil que é a época do Covid, essa pandemia terrível do coronavírus, né? Paulo, com um currículo desse, se eu for candidato em alguma coisa, você faz a campanha para mim de graça? Faz, principalmente se você disputar em Harvard. Eu estou igual o Gustavo Lima e o César Minotti. Se vocês estão aprendendo a fazer pedido, então fazendo pedido de tudo. Me dá um violão, me dá um pônei. Mas parabéns, é uma honra estar aqui com você, tá? A gente compartilhando aqui com os pré-candidatos e compartilhando com os advogados e estudantes de direito. Muito obrigado, me sinto muito honrado de estar aqui com você. A honra é toda minha, doutor. O senhor é totalmente capacitado, um especialista, já trabalhou em mais de 100 campanhas, tem 3 livros escritos, não é isso? Sim, isso. Enfim, é você que quer entender direito eleitoral, a oportunidade é agora. Vamos lá, pessoal? Vamos começar? Vamos. Vamos começar essa, mais do que brincadeira, vamos começar, eu acho que não é só um show, não, a modéstia, mas é mais do que isso, é que nós estamos aqui para contribuir de verdade. O tema da palestra é pré-campanha. E para que você entenda um pouco como é que vai ser a dinâmica aqui é um advogado eleitoral e aqui é um marqueteiro político. Isso. Então eu vou trazer para vocês as ferramentas do direito e o João Paulo vem trazendo as ferramentas do ponto de vista do marketing digital. Então o tema é pré-campanha, mas a primeira coisa que você precisa saber, o que é pré-campanha e o que é pré-candidato. O pré, como todo mundo sabe, vem do latim prae, que significa antes. Então, o que é um pré-candidato? É um candidato antes da campanha, digamos assim. E quando é que inicia a pré-campanha? A pré-campanha, normalmente, ela inicia no ano da eleição. Mas nós temos algumas exceções. Por exemplo, o Bolsonaro. Né, João Paulo? O Bolsonaro, você pode falar até melhor do que eu, o Bolsonaro começou a campanha
salvo engano, 2 anos e meio antes de começar as eleições presidenciais. Isso. Inclusive, muita gente atribuiu que a eleição dele foi dado às redes sociais. Foi um grande case de sucesso. Né? Redes sociais, WhatsApp, né? Então, Principalmente. O Bolsonaro fez uma pré-campanha muito bem feita por 2 anos e meio. Então, você pode começar antes a pré-campanha. Nós estamos na fase de pré-campanha. E quando é que termina nessa fase? Você vai ver aí na sua tela que eu coloquei... Vamos ver se entra na sua tela aí, no slide. A partir de 16 de agosto, inicia a campanha eleitoral. Então, o prazo final da pré-campanha é dia 15 de agosto, ok? Então, passado o que você precisa entender do conceito do que é pré-candidato, quando é que inicia a pré-campanha e quando é que termina, a gente tem que passar para você agora o que, afinal de contas, você pode fazer, o que um pré-candidato pode fazer na fase de pré-campanha. Vamos lá? Vamos para o próximo slide. Bom, marketing digital, como eu falei inicialmente, é essas ferramentas para que você leve a sua pré-campanha para o ambiente digital. É importante que suas propostas, seus projetos, vá para o ambiente digital. A internet sempre foi fundamental. Desde o ano 2000, ela já está presente em todas as pré-campanhas, as campanhas, e agora ficou ainda mais importante para você que é pré-candidato. Porque agora é impossível fazer reunião, depois vai ser muito difícil fazer comícios, mesmo depois que o Covid foi embora, a doença foi embora, a gente vai ficar com medo ainda. Então, a internet já tinha um peso importantíssimo, vai ser maior ainda. Um próximo slide, então. E agora a gente começa aqui. O que você vai entender? O que você precisa entender? Há alguns atos que podem ser praticados pelo pré-candidato. O primeiro ato que eu cito é menção à pretensa candidatura. Vou botar na sua tela aí. O que é menção à pretensa candidatura? É você mencionar que é um pré-candidato. O segundo ponto que você pode fazer como pré-candidato, ou que um pré-candidato pode fazer, é exaltação às qualidades pessoais. E aqui, João Paulo, eu tenho uma dica, uma estratégia. Que dica é? Que estratégia é essa? Por exemplo, digamos que o pré-candidato ele converse com a pessoa, ele fala das suas propostas, agora você vai aprender, e ele está com um grupo de 2, 3 pessoas visitando essa determinada pessoa. O que essas pessoas vão fazer? Assim que o pré-candidato sai de cena, esse grupo que está com ele começa a exaltar as qualidades pessoais daquele pretenso pré-candidato. Fala, esse candidato é bom mesmo, esse cara é bom. Esse cara aí já fez tal coisa, fez tal proposta, já fez ação social. Esse cara é bom mesmo. Não ele falando dele, alguém falando dessa terceira pessoa. Esse é um ensinamento milenar, que ele vem com Salomão, é bíblico, está em Provérbios, que não é interessante que você fale de si, porque isso parece arrogância. Então, o ideal é que outras pessoas falem e exaltem as qualidades pessoais de um pré-candidato. A outra coisa que um pré-candidato pode fazer, João Paulo, e telespectador, se a gente pode falar assim, né? Isso. Ouvinte. Internauta. Internauta. Outra coisa que você, internauta, pode falar para um pré-candidato, que você já tem que aprender agora, é que ele pode expor plataformas e projetos. O que é expor plataformas e projetos? Expor plataformas e projetos é falar, olha, eu quero aqui, como pré-candidato, expor para vocês que eu quero fazer um projeto de lei no sentido de trazer uma ação social ou algo na área de educação aqui para o município. Isso pode ser feito na fase de pré-campanha. Então aproveite bem esses 3 primeiros atos que um pré-candidato pode fazer. Bom, eu citei aqui, está aparecendo o slide na sua tela também, alguns exemplos que você pode fazer no ambiente digital. Por exemplo, é muito recomendado que você mescle a sua atividade profissional, o seu trabalho, com fotos familiares, domingo, enfim, mostre esse lado humano. Isso é fantástico e vai garantir também que a sua rede social tenha mais audiência, mais engajamento. Eu falei ali também, como o doutor muito bem citou, além de mostrar o seu trabalho, é importante que você mostre os bastidores desse seu trabalho, a sua equipe que te acompanha, enfim, as pessoas que fazem parte da sua rotina. Esse ano a gente tem uma eleição municipal, então eu recomendo que para as suas plataformas digitais você faça vídeos mostrando o trabalho que você
executou ou planeja executar pelos municípios. A internet, especialmente as plataformas mais utilizadas, o Facebook, o Instagram, o próprio WhatsApp, que é muito utilizado no interior, ele prima pela capacidade de ser espontâneo. Então, eu recomendo que você faça o mais espontâneo possível. Menos produção e mais mostrando o seu lado trabalhador, seu lado real. Isso é bem interessante. Está aparecendo aí na sua tela, vai aparecer na sequência, alguns dos exemplos. Lá na agência, nós atendemos alguns desses pré-candidatos, atendemos pessoas que já compõem mandato. Esse é um exemplo, eu citei anteriormente. A maioria dessas plataformas, elas estão mostrando todos os aspectos relacionados à plataforma ao vivo, então eu recomendo bastante as lives, é um exemplo aqui aparecendo na sua tela, um exemplo mostrando um dos pré-candidatos assessorados por nós em um ambiente familiar, mostrando o trabalho de uma deputada estadual, a deputada Leda, trabalhando ali de casa, é um momento de Covid, a Assembleia Legislativa não está se reunindo presencialmente, Ronaldo Caiado, mostrando que é ser humano, mostrando que está cumprindo as normas do Ministério da Saúde, e Donald Trump ali no bandejão. Então é o que eu recomendei para vocês. Se o Donald Trump faz, você pré-candidato também tem que fazer. Mostre sua rotina, mostre seu trabalho, mostre ações cotidianas. E é algo bem pessoal, né, João Paulo? Né? Você pode ver flores. Eu acho isso interessante, né? Isso é interessante para o pré-candidato, mostrar essa humanização, né? Isso. Próximo slide, por favor. Pilares do marketing digital. Bom, agora eu vou estabelecer as 5 principais ações que você precisa ter para que a sua plataforma decole, enfim, para que você tenha uma alta efetividade através das suas redes sociais. São cinco pilares do marketing digital. O principal deles, motor de buscas, que vai garantir que seu conteúdo ele vai aparecer bem relacionado nessa plataforma, seja no Google, seja no Face, no Instagram. Outro aspecto ali que nós recomendamos, e eu particularmente recomendo para todos os meus clientes, é esse que está o pilar central aí, que é o patrocínio dessas publicações. Ao longo da palestra nós vamos falar mais sobre isso, quanto que você deve patrocinar, como você vai declarar esses gastos, mas é importante você saber que esse é um mecanismo importante. Toda rede social, seja o Facebook, o Twitter, o Instagram, ele tem critérios. Quando você adere a essas plataformas, você assina digitalmente um contrato e você é obrigado a seguir aqueles critérios. Então, quanto mais você se adapta àquele tipo de conteúdo, vou citar um exemplo aqui que é muito utilizado pelas agências de propaganda, que é a proporção de texto. O seu conteúdo não pode ter mais de 20% de proporção de texto para que sua audiência orgânica seja cada vez maior. Então, sempre privilegie fotos e vídeos que não tenha muito texto. Esse é um exemplo desses critérios de produção. Aliás, vivemos isso na pele aqui, né? Sem dúvida. Quando a gente for divulgar a arte da palestra, você tem que diminuir um pouco aí de texto, né? Isso. Quanto mais você diminui o texto, melhor é o seu alcance. Então, essa é uma ferramenta importante. E outra coisa que eu sempre recomendo, outro aspecto importante e fundamental, um dos pilares do marketing digital, é se preocupar com o engajamento. O que é o engajamento? É ferramentas de interação entre o seu público. Você, pré-candidato, que quer disputar um mandato eletivo, seja para prefeito, para vereador, você precisa se engajar com os temas postados nas suas redes sociais. É importante que você comente, curta, mesmo os comentários negativos, muitos dos pré-candidatos querem que apague. Eu não recomendo isso, porque você gera interatividade e engajamento, mesmo com os negativos, e você, em muitas oportunidades, consegue satisfazer o seu pretenso eleitor. Uma das ferramentas, João Paulo, seria, vamos lá, forma de perguntas, ou no Instagram? Isso, eu vou falar sobre isso na sequência. Pode passar o slide, por favor. Vamos lá. O que mais um pré-candidato pode fazer na pré-campanha? Debates entre pré-candidatos. É algo interessante. Como é feito esse debate entre pré-candidatos? O debate entre pré-candidatos
ele é feito da seguinte forma. Tem que prezar pela isonomia. Digamos que em determinado município nós tenhamos 3 pré-candidatos. É perfeitamente possível que uma rádio convide esses 3 pré-candidatos a participarem de um debate, né? O João Paulo ontem fez uma pergunta interessante, né? E se uma rádio fizer um debate entre 2 pré-candidatos, faz a sua pergunta. Isso. Por exemplo, você fala especialmente sobre a isonomia, né? Isso. Então, alguns municípios, isso é muito comum, especialmente no interior, que você ainda não tem todos os pré-candidatos declarados. Como que a emissora vai saber quais são esses pré-candidatos para garantir isonomia nesse sentido? Essa é uma pergunta excepcional. Pega essa aqui. Principalmente você que está em rádio, você que conhece um pré-candidato. Como é que é prezado, como é que é respeitada essa isonomia? A isonomia é respeitada da seguinte forma. No município todo mundo sabe quem é pré-candidato. Então, em uma rádio, é muito claro para ela, para o diretor dessa rádio, quem são os pré-candidatos. É necessário que todos os pré-candidatos sejam convidados, caso haja um debate, que todos eles sejam convidados a participar desse debate. Se um desses pré-candidatos não for convidado, ele pode buscar a tutela jurisdicional, ou a justiça, melhor dizendo, para que ele tenha acesso também a esse debate, ok? Claro, sempre respeitando a liberdade de expressão. Outra coisa que um pré-candidato pode fazer, e eu quero que você preste atenção nisso, é divulgar a pré-candidatura. E você disse muito bem, agora há pouco, o que é divulgar uma pré-candidatura? Como eu vou fazer para divulgar uma pré-candidatura? Olha, você vai usar as redes sociais. Tem o Instagram, tem o Facebook, você vai falar daqui a pouco sobre isso. Isso. Então você pode utilizar as redes sociais para divulgar. Uma coisa é menção, como eu disse agora há pouco. O que é mencionar? Você mencionar que é um pré-candidato. Agora, divulgar já é diferente. Divulgar é você usar as plataformas digitais para falar que você é um pré-candidato. E uma outra coisa que você pode fazer, que um pré-candidato pode fazer, preste atenção no que eu vou falar, é pedido de apoio político. E isso faz total diferença. E você vai entender daqui a pouco o porquê que eu posso fazer pedido de apoio político, ok? Então, pedido de apoio político é perfeitamente possível que o pré-candidato assim o faça. Eu dei alguns exemplos, vão aparecer outros a partir do próximo slide. Eu recomendo também, do mesmo jeito que as web rádios, a web TV, utilizam essa ferramenta extraordinária, que são as lives, eu recomendo que você faça isso também. Promova perguntas, promova temas locais sobre a sua cidade. Eu dei algum exemplo aqui. Bolsonaro, conhecido de todos nós, toda quinta-feira entra online, a partir das 20 horas, conversa com o Brasil através dessa ferramenta. Então, se o presidente faz, você que é pré-candidato a prefeito, pré-candidato a vereador, deve fazer também. Um exemplo aqui, a Assembleia Legislativa de Goiás fazendo essa reunião online. E um exemplo que eu citei agora há pouco é buscar essas duas ferramentas, interatividade e engajamento com um conteúdo automatizado. Ou seja, aqui o exemplo do ex-deputado Jean de Itaberaí, ele fez aqui uma enquete. A pergunta do momento: você é a favor da abertura do comércio com regras mais rígidas de proteção à saúde? Perguntando para a população, perguntando para os munícipes se eles concordam que o comércio deve ser retomado. Então, use temas do momento, temas que estão em voga, para conversar com a sua cidade. Isso é muito importante. Vamos para o próximo slide, então. Um pré-candidato, ele pode divulgar ações políticas desenvolvidas. O que isso quer dizer? É passado. Você como pré-candidato, ou a pessoa que é pré-candidato, ele pode falar o seguinte: olha, eu já fiz essa ação social aqui no município X. Eu já fiz um projeto de lei que hoje beneficia determinada classe da população. Categoria. Eu já fiz uma ação social, já fiz um plano, digamos, governamental voltado para a saúde e que ajudou a população. Então, todas essas ações políticas, elas podem ser divulgadas para você que é pré-candidato. Interessante, João Paulo, que eu recebo essas perguntas direto. E qual é a pergunta que eu recebo? Eu posso divulgar uma imagem de uma obra que eu fiz quando eu fui prefeito? Por que não? É uma ação política desenvolvida. Então você pode utilizar sim
você já fez no passado para divulgar esse tipo de ação desenvolvida. Você também pode, eu falo você, porque eu estou pensando que é só para candidato aqui, não é, né? Não é. Muita gente está acompanhando. Muita gente também que é estudante de direito, que é advogado e que faz parte de campanha política até para orientar o pré-candidato. Então vamos lá. O que um pré-candidato pode fazer também? Entrevistas, programas em rádio, encontros também. Agora, sempre primando pelo princípio da isonomia, tá? Principalmente entrevistas, como eu disse agora há pouco. Ações políticas a desenvolver. Olha, agora há pouco eu fiz aqui um comentário das ações políticas desenvolvidas que é passado, meu Paulo. Agora ele também pode falar das ações políticas a desenvolver. O futuro. O futuro. Então eu posso falar do que eu fiz no passado, como também eu posso falar do que eu pretendo fazer como pré-candidato. Mas quer um exemplo claro? Se você é pré-candidato a vereador, você pode fazer o seguinte, usar as redes sociais e fazer o seguinte comentário. Olha, eu como pré-candidato pretendo apresentar um projeto de lei voltado para assistência social. Um pré-candidato a prefeito. Olha, como pré-candidato a prefeito, eu tenho um plano governamental para a área da saúde ou para a área da segurança pública. Então você pode falar de futuro e você também pode falar de passado, de ações políticas desenvolvidas e de ações políticas a desenvolver, que é o futuro. Eu citei aqui alguns exemplos, doutor. Sempre que você for construir um tipo de conteúdo relacionado a essas ações, faça temas específicos. Por exemplo, eu citei ali, crie artes gráficas e vinhetas simbolizando os temas abordados. O que quer dizer isso? Se você vai falar de saúde, educação, geração de empregos, sinalize isso. Crie ferramentas para que o seu público, para que seus futuros apoiadores entendam que isso faz parte de uma plataforma de ações. Ou seja, crie artes, crie conteúdos que mostrem esse tipo de ação. Isso é fundamental. E aí eu recomendo também, cada semana fale de um tema pré-definido. Essa semana a gente vai falar de saúde, semana que vem educação e assim por diante. Então é fundamental que você, pré-candidato, tenha isso em mente, faça um planejamento, organize sua agenda para que as suas redes sociais tenham temas, tenham ações a serem abordadas ao longo do tempo. Próximo slide, por favor. Nosso amigo MacGyver. O que mais um pré-candidato pode fazer, João Paulo? Prévias partidárias e material informativo. E ontem você também fez alguma pergunta parecida com Exato, essa, né? isso. Como é que foi a pergunta mesmo, João Paulo? Me ajuda a lembrar. Foi a questão do material informativo que você tinha perguntado. Você poderia fazer material informativo em prévias partidárias? Isso, se eu poderia imprimir esse material. Essa é uma dúvida muito constante que chega na agência. Daqui a pouco eu vou falar sobre o que você pode fazer, o que um pré-candidato pode fazer na pré-campanha com relação a folhetos, a impressos. Mas aqui eu estou falando de prévias partidárias. O que são prévias partidárias? Nós temos um período que é de 20 de julho a 5 de agosto. Isso caso não seja adiado. Não sejam prorrogadas para dezembro, que já foi comentado pelo ministro Barroso, o presidente da Câmara dos Deputados, o Maia, também já falou a respeito disso, que há uma possibilidade, por enquanto está mantidas as eleições para outubro, mas há uma possibilidade que as eleições sejam prorrogadas para dezembro. E esses prazos de prévias partidárias, enfim, todos os prazos de pré-campanha também serão prorrogados? Aí, se houver a prorrogação das eleições, haverá uma alteração no calendário eleitoral. Entendo. Então vamos lá. O que são prévias partidárias? Nós temos um período que é de 20 de julho a 5 de agosto. Esse período é para quê? É para a realização das convenções. Essas convenções é para definir quem serão os candidatos, ok? Então, lá nesse período, lá onde nós teremos as prévias partidárias para definir chapa, quem vai ser candidato, quem não tem chapa para candidato a vereador, chapa para candidato a prefeito. Nessa ocasião, nesse período, poderá haver uma distribuição de material informativo mais interno, só no âmbito do partido, para que aquele pré-candidato ele fale de suas propostas. Por que ele é o melhor candidato para o partido? Outra coisa que um pré-candidato pode fazer, está aí na sua tela? Vai aparecer na sua tela. O que um candidato pode fazer também? Volta uma tela, por favor. O slide, por favor. Isso. Divulgar atos parlamentares e debates legislativos. Isso aqui, internauta, ouvinte, ou, né, o telespectador,
é voltado mais para quem é vereador, ou Sim. deputado estadual, ou deputado federal. Legislativo, né? Legislativo. O que é isso? Divulgar atos parlamentares. É divulgar o que você anda fazendo na condição de vereador, deputado estadual ou deputado federal. E também você pode fazer debates legislativos no âmbito lá do Legislativo, na Câmara Municipal, ou na Assembleia Legislativa, ou na Câmara dos Deputados, debates legislativos, inclusive, não só sobre matéria de projeto de lei, mas inclusive matérias políticas. Inclusive a tribuna no Poder Legislativo é muito usada também para isso, né? Fazer divulgações, debates, emitir opiniões a respeito de Eu política. posso, inclusive, utilizar esses vídeos, essas ferramentas e levar para a internet, sem problema nenhum. Sim, eu falo que nem que pode, eu acho que deve fazer isso. De fato. É uma forma de divulgar ainda mais sua imagem. Outra coisa que você pode falar, não só na tribuna, mas um pré-candidato pode divulgar sua posição pessoal sobre política. Olha, ele pode ir contra o Bolsonaro ou a favor do Bolsonaro. E ele pode usar as redes sociais para fazer isso. Ele também pode falar ou a favor ou contra um determinado político, ou contra o prefeito da cidade. O prefeito, se ele for um adversário do prefeito, por Se exemplo. for um adversário, ele pode ficar à vontade, ele pode externar, divulgar, falar sobre sua posição pessoal, a sua posição pessoal sobre política, ok? Então essas são os três outros atos que um pré-candidato pode fazer na fase de pré-campanha. Eu dei alguns exemplos para que você leve essas informações para a sua plataforma digital. Eu recomendo ali sempre comentar fatos notórios. A gente teve na última semana a saída do ex-ministro Moro e a maioria dos deputados, as pessoas que ocupam o mandato e mesmo aqueles que querem ser agentes públicos no futuro devem comentar esse tipo de ação. Isso leva a engajamento, isso leva a audiência. Então eu recomendo que você faça sempre isso. Sempre que você tiver a oportunidade de vir à sede do governo do estado, se reunir com personalidades, senadores, deputados federais, com o governador, com o vice, como é o exemplo que está aparecendo aí na sua tela, utilize isso. Além de você aumentar o seu engajamento nas redes sociais, você cria uma ferramenta de fortalecimento da sua pré-candidatura. Mostra que você tem trânsito em outros poderes, em outras esferas. Então, faça isso também em sua plataforma digital. Vamos lá para o próximo slide? Olha aí. Um pré-candidato também pode participar de encontros, seminários e congressos. E aqui tem uma ressalva. Esses encontros, seminários e congressos, João Paulo e caro internauta, ele tem que ser em ambiente fechado e custeado pelo partido daquele pré-candidato. Porque não pode ser custeado às suas expensas, ou seja, o pré-candidato não pode tirar dinheiro do seu bolso para custear esse evento do encontro, do seminário ou do congresso. E ressalto, em ambiente fechado. E quem vai declarar esses custos é o partido. Essa é uma excelente pergunta. Essa é uma excelente pergunta, porque as pessoas falam assim, na pré-campanha como é que eu faço? O que eu gasto aqui, vou ter que declarar lá na campanha, esse é um assunto de prestação de contas, mas eu acho que vale a pena fazer esse comentário aqui, esse esclarecimento. É uma dúvida muito comum. É muito comum. Pensa no seguinte, há um limite de gastos para a campanha. E agora, em pouco, eu vou falar um pouquinho também da vaquinha virtual. A vaquinha virtual. Há um limite de gasto para a campanha para prefeito e vereador. Olha, é muito óbvio que com base nesse limite, eu não vou estourar o orçamento desse limite na fase de pré-campanha. Nós temos um exemplo muito claro disso. Uma senadora do Mato Grosso foi caçada agora, este ano. Senadora, né? Senadora, lá em Mato Grosso, foi caçada pelo Tribunal Superior Eleitoral por conta do gasto excessivo na fase de pré-campanha. E foi caçada. Uma senadora da República, que o pessoal falava que ela era o Moro de Saias. O Moro de Saias, me lembro dela. Então vamos lá. O partido vai ter que declarar esse gasto, isso já estará nas contas do partido, que é aquela anual. Tá? Mas se a Justiça Eleitoral solicitar ou determinar para que o partido informe o que ela gastou nessa fase de pré-campanha, ela vai ter tudo assim, a nota fiscal para comprovar esses gastos, ok? Outra coisa que um pré-candidato pode fazer é reuniões com a sociedade civil. Mas tem mais um detalhe. Se tiver uma reunião, pega isso aqui, se tiver mais uma reunião com a sociedade civil, é necessário que o partido custeie essa reunião, ok? E tem uma novidade, João Paulo, internauta, que eu acho ela incrível. Foca aqui em mim, que eu acho interessante esse ponto aqui, ó. Chamada vaquinha virtual. Vaquinha virtual, crowdfunding, ele é muito usado nos Estados Unidos. O que é isso? Eles utilizam um site para arrecadar recursos.
Você já viu campanhas, por exemplo, ajude com R$10, ou R$15, ou R$30 uma pessoa que está com câncer, ou uma pessoa que está com um problema que precisa de uma cadeira de rodas. Então, é utilizado esse site para arrecadar recursos para ajudar determinadas pessoas que necessitam de dinheiro. Essa mesma ferramenta ela está disponibilizada para você que é pré-candidato, para você que conhece um pré-candidato. E a partir de quando que você pode utilizar essa vaquinha virtual, ou seja, pedir para que pessoas façam doação à sua futura campanha, a partir de 15 de maio. Agora, tem um detalhe, João Paulo. Esse pré-candidato vai poder utilizar esse recurso que ele conseguiu através da vaquinha virtual na fase de pré-campanha? Não. Ele só vai poder utilizar esse recurso lá na fase da campanha, ou seja, está condicionado ao registro de candidatura a utilização desse dinheiro. Mas vamos lá, digamos que o pré-candidato, lá na época do registro de candidatura, resolva não se candidatar mais. E esse dinheiro, para onde que ele vai? Esse dinheiro ele vai ser devolvido aos doadores. Okay? Então, é uma ferramenta muito interessante. Aproveite o que o João Paulo falou aqui, de fazer esse engajamento. Eu acho que é uma forma de engajamento também. Sem dúvida. Pedir para que as pessoas façam a doação através desses sites. Esses sites devem estar registrados e autorizados pela Justiça Eleitoral. Bom, aqui, falando especialmente sobre reuniões com a sociedade civil, eu recomendo que você, pré-candidato, pré-candidata, leve essas pessoas para as suas plataformas digitais. Sempre que você fizer reuniões com a sociedade civil, enfim, com todas essas categorias, nomeie esses líderes, leve esses líderes para as suas redes sociais. Mais uma vez, você vai garantir dois aspectos importantes, engajamento e audiência. Eu sempre recomendo que você faça isso. Bom, sempre que você promover ações do partido, enfim, reuniões partidárias, faça isso exclusivamente através de lives. Você vai garantir que sua plataforma tenha cada vez mais acesso. Então, recomendo também que você faça isso. E, claro, sempre prepare, tem um exemplo aqui, material de convite, mostrando flyers, mostrando vídeos, convidando para esses eventos. Então, você tem que fazer uma preparação antes, durante e depois. Faça esses eventos sempre utilizando sempre um aspecto de promoção pessoal da sua pré-candidatura. Sabe o que mais me preocupa, João Paulo? E eu falo isso porque eu tenho clientes que são já prefeitos, eu tenho clientes que já são vereadores e não estão ou não sabem utilizar a pré-campanha, estão começando a utilizar agora. O que eu costumo dizer? Que a pré-campanha, você não pode fazê-la, você deve fazer a pré-campanha. Se você não fazer a pré-campanha, você não vai ter sucesso lá na campanha. Tá? Então fique isso bem claro. Utilize todas essas ferramentas que o João Paulo está ensinando aqui, para que a sua campanha no futuro tenha sucesso. Algo importante a ser dito é que a audiência não se constrói do dia para a noite. Você precisa consolidar esse trabalho na sua pré-campanha ao longo do tempo, paulatinamente. Então, é importante que a pré-campanha é esse espaço específico para isso. Aí está aparecendo na sua tela os principais meios que você pode fazer a sua pré-campanha. O símbolo WhatsApp é um dos mais utilizados no interior. Eu sempre digo que a nova praça pública é os grupos de WhatsApp. Se debate políticas nos grupos de WhatsApp da cidade. O Facebook, que tem uma ferramenta de engajamento extraordinária. Importante você criar estratégias para que o seu YouTube tenha audiência, isso também é importante. O Instagram, que todo mundo conhece, é uma ferramenta nova, mas cada vez mais utilizada em política. E o Twitter, cada vez mais utilizado por quem já detém mandato. Para informar rapidamente, com celeridade, é uma ferramenta rápida e prática. Tem um aplicativo, o TikTok. Isso. Eu até fiz uma live com uma marqueteira política lá de Curitiba. Eu vi. Gisele, se ela estiver assistindo aqui, um forte abraço. E a Gisele, ela fala que o TikTok, por exemplo, tem um deputado estadual lá, que é cliente dela, que já usa o TikTok e ele tinha 100 seguidores mais ou menos. Em menos de um mês foi para 17 mil seguidores o TikTok. Mas ela entende que isso não é para todos os políticos, porque o TikTok é mais
engraçado, né? Mais engraçado e mais ligado ao público jovem. Então, se você é um pré-candidato que atende esse tipo de segmento, ele é interessante. Eu até nem citei ele aqui, primeiro porque ele é muito novo, ele é muito recente, e segundo que ele tem um cunho humorístico. Né? O TikTok ele leva mais para essa pegada do humor, das dublagens, né? Então, ele vai ser utilizado, sem dúvida, mas muitas vezes até por oposição, falando sobre um pré-candidato, enfim. Ele vai ser utilizado, não tenho a menor dúvida. Mas esses principais aqui que aparecem na sua tela, é os mais utilizados hoje. O TikTok hoje está com a criançada. Eu tenho uma filha, minha caçula. Hoje de manhã mesmo, ela pegou meu celular e estava no TikTok lá. Então, vai virar febre isso, eu acho. Qual que é o próximo slide, por favor? Você se lembra quando eu falei pedido de apoio político? Então, agora você vai entender o porquê. O que é pedido de apoio político? Pode. Mas qual é o pedido que é proibido? Olha no seu slide aí. Pedir o voto expresso. O ministro Luiz Fux, quando compunha o Tribunal Superior Eleitoral, ele definiu que o voto expresso é o voto explícito e que o voto implícito nos dizeres, implicitamente, não caracteriza propaganda eleitoral antecipada. Quando nós falamos para você que pré-campanha pode fazer isso ou não pode fazer aquilo, nós estamos falando de propaganda eleitoral. Quando eu faço uma irregularidade nessa fase de pré-campanha, eu estou fazendo uma propaganda eleitoral antecipada. E quando isso acontece, a multa para quem comete essa irregularidade pode variar de 5 a 25 mil reais. Então é uma multa pesada. Então você não pode pedir o voto de forma expressa. Dá uma olhadinha no próximo slide aqui. Nós temos aqui aquele que é meu companheiro de chapa, que é o Wilder Moraes, senador da República, que peço aqui aplauso e um voto para que nós possamos reconduzi-lo ao Senado. E o nosso jovem aqui também, nosso candidato aqui a deputado estadual. Muito obrigado, minha gente. E eu vou encerrar. Viu aí, pessoal? O que não pode fazer? Nesse caso aí, o governador Ronaldo Caiado e também o então senador Wilder Moraes, os dois foram meus clientes na fase da pré-campanha e também na campanha para governador e para senador, respectivamente. Os dois foram condenados por o governador Ronaldo Caiado ter feito o pedido de voto. E aí me perguntam, nas palestras que eu faço, mas calma aí, o senador Wilder Moraes, ele não fez o pedido, quem fez o pedido foi o governador Ronaldo Caiado. Mesmo assim, ele é condenado? Sim, ele é. Porque naquele momento lá, ele poderia ter intervido, eu sei que pode até causar um constrangimento político. Foi beneficiado. Mas ele foi beneficiado. E como ele foi beneficiado naquele momento, que estava lá também, com o governador Ronaldo Caiado, os dois foram condenados. E com uma condenação confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então fique bastante atento. Você que vai fazer alguma reunião, algum pré-candidato, jamais peça o voto. Porque o justiça eleitoral, ainda mais hoje com a mídia, todo mundo tem celular na mão, se filmar verificando você pedindo voto de forma expressa, isso caracteriza propaganda eleitoral antecipada, ok? Vamos para o próximo slide? Vamos lá. Eu vou trazer para vocês aqui, para deixar o João Paulo falar, porque o João Paulo está interessado nas ferramentas do João Paulo aqui. Vou passar rapidamente para vocês 2 exemplos práticos julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral no que configura pedido de voto expresso, João Paulo, e o que não configura pedido de voto expresso. Dá uma olhadinha na sua tela aí. Esse é um RESP, que é um Recurso Especial Eleitoral 24537, julgado no dia 4 de dezembro de 2018. O que fala esse caso, sucintamente, de forma rápida? Houve uma reunião pública em que um pré-candidato exaltou as qualidades pessoais. Ok, até aí, legal, lícito. No entanto, ele fez um pedido, o seguinte, João Paulo, vou simular aqui para vocês que estão me vendo aqui. Ele falou assim, olha, um pré-candidato a vereador, ele precisa ter 500 votos para ser eleito. Nesse caso específico,
por ele ter mencionado que pediu 500, pediu não, que informou, Quantificou. quantificou que um determinado candidato, pré-candidato, deveria ter 500 votos para ser eleito, o TSE entendeu que isso não é pedido de voto expresso. O TSE entendeu que isso pode falar de quantitativo porque foi um caráter meramente informativo, não houve um pedido expresso. Mas olha o próximo caso, por exemplo. Olha esse próximo slide. É o RESP também, é no mesmo RESP. Também houve uma reunião pública, tá? Esse é o 24537, é outro RESP, né? Houve uma reunião pública, também houve exaltação às qualidades pessoais, mas qual foi o problema desse caso? O problema é que o pré-candidato, na reunião, ele falou o seguinte: quero aqui a vocês pedir um voto de confiança. Essa expressão, pedido de voto de confiança, caracterizou propaganda eleitoral antecipada e o TSE entendeu que isso não pode, isso não é permitido. Então, jamais peça voto de confiança, ok? Não pode. Por exemplo, doutor, é uma dúvida muito comum, é um termo muito utilizado no marketing político, o pedido de apoio. Se ao invés do voto de confiança, peço seu voto de confiança, peço seu apoio para o candidato X, o candidato Pedro, por exemplo, seria permitido? Eu adoro marqueteiro político, porque às vezes pensa como advogado, né? O advogado tenta achar as brechas, né? Isso. A gente quer uma solução para promover nossos candidatos. Legais, vamos dizer assim, né? Isso. Legais é fazer o pedido de apoio político. Não é você falar, ó, quero o seu voto, quero pedir o seu voto. Não. Você fala assim, olha, eu quero fazer aqui um pedido de apoio político. Isso pode? Pode. Agora, tem que analisar o contexto como isso é dito. Se isso é dito somente com um pedido de apoio político, não há problema algum, ok? Então, fica essa dica aí. Próximo slide. Eu acho que eu estou falando muito. Agora, impulsionamento de redes sociais. Eu falei inicialmente, a importância disso estava lá num dos pilares do marketing digital, eu listei ele como segundo pilar, porque você precisa saber que você vai comprar anúncios dessas plataformas. Eu coloquei as duas ali, que mais utilizadas, o Facebook e o Instagram, para impulsionamento de redes sociais. O doutor vai falar agora sobre os RESPs que autorizam essas ações. Algumas pessoas não sabem o que é impulsionamento. É importante dizer isso. Há 2 anos atrás eu não sabia o que era. 2 anos não, desculpa, nas eleições de 2016 eu não sabia o que era. Eu vou explicar bem o que é isso. Ao longo da palestra eu vou ensinar como você vai impulsionar as suas redes. Ou seja, de uma forma simples e fácil para você entender. Você vai comprar anúncio. Imagina que você vai anunciar numa emissora de rádio, numa emissora de televisão. Vamos dar um exemplo simples aqui, na TV Globo. Seu anúncio da sua empresa, ele só vai ser promovido se você comprar um anúncio nessa emissora de televisão. Nas redes sociais, profissionalmente, vai acontecer a mesma coisa. É necessário comprar esses anúncios. Facebook é um exemplo, Instagram é outro exemplo. Então, o impulsionamento nada mais do que comprar anúncios digitais para que o seu conteúdo seja promovido a algumas pessoas, especificamente pessoas que você vai selecionar aonde esse anúncio vai chegar. Olha que interessante. Um julgado do Tribunal Superior Eleitoral, o RESP, está na sua tela aí? O RESP 0600-227.331, julgado dia 9 de abril de 2019. Quer dizer, praticamente um ano e um mês, né? Isso. O que o TSE entendeu que pode? Olha, nesse julgamento, o TSE entendeu que pode fazer o conteúdo pago de atos do governo, de projetos e de pesquisa eleitoral, desde que a pesquisa eleitoral esteja devidamente registrada. Agora, o que eu costumo dizer? Isso não é eu que estou dizendo não, pessoal. Isso não é posicionamento meu não, é posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral. Esses gastos, eles devem ser moderados. Mas, Leonardo, o que é gasto moderado? Esses dias eu ouvi um colega meu, da minha área, falando que não pode ter como base para você ter uma aferição, uma medida com relação aos gastos. O que eu posso gastar na pré-campanha? Essa é uma dúvida muito comum. Com relação às redes sociais. Eu entendo um pouco diferente do colega pelo seguinte, eu tenho como base o limite de gastos para a campanha. Isso é óbvio. Eu tenho que ter esse limite lá. Então, um exemplo, rapidamente. Se eu tenho lá para a campanha, e agora vai ser divulgado pelo TSE. Digamos que na campanha eu posso gastar 100 mil reais. Eu vou gastar R$1 milhão na pré-campanha? Impossível, como né? a senadora, o Moro de Saia, né? Sim. Claro que não posso fazer isso. É óbvio que você não pode fazer isso.
Então, por isso que eu falo de moderação? Custos baixos. Eu tenho que ter como parâmetro, como balizamento, o que vai ser gasto lá na campanha. Isso é muito óbvio. Então, tome bastante cuidado. Pode fazer conteúdo pago? Pode. Só que você não vai gastar lá 100 mil reais, R$1 milhão. Você vai ter um gasto moderado. Até porque tem uma vantagem, né, João Paulo? O funcionamento não é tão caro assim, né? Não é, eu vou falar sobre isso ao longo da nossa palestra. Uma pergunta muito comum é qual é o gasto médio de campanha? Por exemplo, o candidato que é vereador em São Paulo é o mesmo gasto de um município do interior de Goiás, por exemplo? Acredito que não. Não, é uma excelente pergunta. Inclusive o TSE já está para... o prazo era para ser 30 de junho, para divulgar o limite de gastos para a campanha em determinados municípios. Cada município tem a sua realidade. Tá? Então, o município de São Paulo, do interior, é o mesmo limite de gasto para o município aqui no estado de Goiás? Não necessariamente. Então, vai depender muito. Tem município que vai ter 10 mil reais para prefeito gastar, um limite de gastos. Né? E tem mais uma novidade que eu quero falar aqui, que eu acho importante. Com relação ao limite de gastos, foge um pouquinho da pré-campanha, mas é importante que você saiba. Qual é o limite de gastos de campanha? Ou seja, se eu sou um candidato, o que eu posso gastar com o meu dinheiro, tirar do meu bolso para a campanha? Houve uma alteração legislativa já para esse ano. O candidato, isso para acabar com o efeito Dória, né? O pré-candidato, ele só pode utilizar 10% do limite de gastos para a campanha do seu bolso. É importante falar essa diferença, porque para a pessoa física, ela pode doar 10% dos rendimentos brutos do exercício de 2019. Anuais, né? Anuais, mas para o candidato, ele só pode gastar 10% do limite de gasto para a campanha. Um exemplo, se o limite de gasto da campanha for para 100 mil reais, ele só pode tirar do seu bolso 10% disso para a sua campanha. Entendo. Okay? Próximo slide, Magaio, por favor. Aí é um dos pontos altos da palestra. É uma das principais dúvidas. Como você vai estruturar a sua campanha digital? Como que você vai fazer isso? Quais são as ferramentas que você vai utilizar no seu computador, no seu celular, para que você possa promover a sua pré-campanha? Pode passar o slide que a gente vai detalhar isso. Como o doutor disse, recomendado definir um valor disponível para a pré-campanha. Eu recomendo para os meus clientes algo em torno de 500 a R$1.000 para atuar nesse gerenciador de anúncios. O Facebook, que é a grande mãe dessas outras plataformas, ele tem uma ferramenta que é o chamado gerenciador de negócios. Agora há pouco a gente vai entrar num tutorial sobre isso. Além disso, consulte seu departamento financeiro, consulte seu departamento jurídico para declarar isso, como o doutor explicou agora há pouco. É importante que esse gasto, mesmo que ainda moderado, seja declarado. Vamos lá, criação dessa plataforma. Você vai acessar esse link que está aparecendo aí na sua tela, que é o facebook.com/ADS Manager. Ali, aonde estão todas as ferramentas, todas as plataformas que você vai colocar a sua campanha digital. Uma ferramenta interessantíssima, importantíssima do Facebook e do Instagram, que são os mais utilizados, é a capacidade de levar esse anúncio para o município de origem. Vamos dar um exemplo específico aqui. Vamos supor que você é pré-candidato em Itumbiara. Meu conteúdo é interessante para chegar em Goiânia, por exemplo? De maneira nenhuma. Então, existem ferramentas para que apenas aquela região, apenas aquela localidade geográfica receba aquele tipo de anúncio. Magaio, entra com um vídeo explicando o gerenciador de negócios. É um tutorial. Antes de entrar no vídeo, posso explicar uma coisinha? Claro. Só um pouquinho, Magaio. Coloca na tela do nosso internauta essa do gerenciador de negócios, por favor. Só para explicar uma questão, ver se consegue. Se não, eu peguei uma Magaio desprevenida, né, Magaio? Você tá nervoso não, né? Fica nervoso comigo não. Mas apareceu na sua tela, o João Paulo falou muito bem. O que o João Paulo recomendou aí? O João Paulo recomendou, defina um valor disponível para a sua campanha. O valor recomendado de 500 a 1.000. Isso. Aí entra um pouquinho naquilo que eu falei. Tem que tomar só um pouquinho de cuidado com esses 500 a 1.000 reais mensais, porque tem campanha
em alguns municípios aqui, que o limite de gasto para a campanha vai ser R$10.000. Total. Total. Então tem que tomar cuidado com isso, porque em determinados municípios pode ser um valor alto para a pré-campanha, os 1.000 mensais. Porque isso pode chegar até no valor que é do limite para a campanha. Então tem que verificar casa a casa. Você falou muito bem, tem que consultar o departamento jurídico e o financeiro para saber o limite de gasto de campanha lá de determinado município. Uma dúvida muito comum, isso chega muito na agência, quem vai fazer essa declaração? É o advogado eleitoral que vai encaminhar para o TRE, por exemplo? Não, quem faz isso é o contador. E é por isso que eu digo que é muito importante, se quiser tirar da tela, já tirou da tela? É muito importante isso. O pré-candidato e o candidato, ele tem que contratar um marqueteiro político bom, ele tem que contratar um contador eleitoral, ele tem que contratar um advogado eleitoral, porque senão ele vai ter sérios problemas. Um marqueteiro, para ter sucesso na campanha, ele tem que ser um bom, tipo você. Obrigado. Ele tem que ter um contador eleitoral que entenda de prestação de contas. E ele também tem que ter um advogado eleitoral especialista, porque senão ele vai ter seríssimos problemas. E tem vários candidatos, inclusive eleitos aqui no estado de Goiás, ainda vou citar o nome aqui por respeito, mas que praticamente terão um deles em mandato caçado pelo TSE, por um errinho, às vezes, de interpretação. De pré-campanha. Sobre passo a passo para o seu gerenciador de negócio. Ele está disponível, enfim, você vai acessar aquele link que está disponível e vai cadastrar os seus dados ali. Ele vai aparecer o seu perfil e você, passo a passo, irá construindo ali a sua conta dentro do gerenciador. Você vai colocar o seu nome, o seu e-mail e vai clicando na sequência de avançar. Próximo passo, você vai preencher ali de acordo com as suas informações. Você clicou ali em avançar, você vai completar ali Brasil, o endereço, a cidade, o telefone, o site, caso você tenha, e vai mandar ali e enviar. Você vai confirmar, vai receber um e-mail com essa informação pré-definida. Vai clicar em concluir, você vai ter feito o seu gerenciador de negócio. Depois, ele vai te mostrar aqui essa etapa de segurança. Você precisa adicionar umas ferramentas de segurança e a configuração desse gerenciador de negócio. Essa é a primeira fase para que você compre anúncio do Facebook, do Instagram e de outras plataformas. São todas nessa mesma linha. Você vai fazer um cadastro, vai definir os seus dados. Você pode fazer via cartão de crédito ou boleto bancário também. Acredito que muitas empresas optam por essa ferramenta e pré-candidatos também, porque é mais fácil de você fazer essa prestação de contas depois. Terminou? Pode seguir o próximo slide, Magai. Bom, agora a gente vai falar sobre propagandas permitidas. A gente que é do ramo de propaganda, além das ferramentas digitais, existe uma gama de outros aspectos físicos. E o doutor vai explicar sobre o aspecto jurídico, como você pode utilizar, e depois eu vou fazer a complementação, qual é as práticas mais utilizadas. Propagandas permitidas na fase de pré-campanha. Vou falar aqui para você, mas não sou eu que estou falando não, tá? É um julgamento RESP, Recurso Especial 248.93, julgado dia 8 de agosto de 2019, você tem menos de um ano. Atual, né? É atual. O que o TSE falou nesse caso específico? Claro, o TSE pode mudar de posicionamento? Pode, mas eu estou tendo embasamento legal e embasamento com base no Tribunal Superior Eleitoral. O que o TSE falou lá no dia 8 de agosto de 2019? Que poderia faixas, adesivos e placas. Agora, é claro que faixas, adesivos e placas, cada um tem a sua dimensão correta, né? Tem um material que pode ser usado para cada uma delas. Talvez uma outra oportunidade sobre propaganda, a gente pode falar sobre isso. Mas faixas, adesivos e placas, pode, mas a gente entra naquele limite de novo. Limite de gastos. É usado com moderação, né? Eu vou espalhar 1 milhão de adesivos no município, eu vou gastar R$1 milhão para fazer faixa, adesivo e placa? Não, é óbvio que você não pode fazer isso. Agora,
Você pode usar alguns adesivos, dizendo que é pré-candidato, e você não vai estampar ou plotar o carro inteiro. Tem um limite desse adesivo? O carro inteiro nem na campanha, então não posso também fazer a mesma coisa na fase de pré-campanha. Uma pergunta que chega muito, volta só um minutinho, MacGyver, é uma pergunta muito comum dos nossos clientes, os pré-candidatos sempre têm essa dúvida. Nesse adesivo, eu posso colocar o meu número, o número do meu partido, o número do meu pré-candidato, eu posso fazer isso? Eu não recomendo que coloque o número. Você pode colocar uma logo, essa logo não pode ser usada na campanha, tá? E você coloca lá só pré-candidato, jamais pedindo o voto, tá bom? Próximo slide, por favor. Tá aparecendo na sua tela aí? Tá na tela, Magar? Tá aparecendo na sua tela esse outdoor. Esse outdoor foi utilizado na pré-campanha, eu acho que as pessoas vão se lembrar disso, João Paulo, que na fase de pré-campanha, na eleição presidencial, tinha vários outdoors, muitos, acho que no Brasil inteiro tinha outdoor espalhado com o nome do Bolsonaro. E isso aí foi na fase de pré-campanha. O que aconteceu na fase de pré-campanha? Faz um pouquinho. Você me fez uma pergunta muito interessante ontem, João Paulo. Isso. Você quer refazer ela aqui? Quero. Por exemplo, se eu sou um apoiador, isso é um exemplo, sou um apaixonado no Bolsonaro. Se eu quiser, do meu bolso, fazer um outdoor promovendo a imagem do Bolsonaro, ou promovendo meu prefeito de preferência, enfim, o meu pré-candidato, eu posso fazer isso? Nesse caso específico aí, outdoor, não pode. Nesse caso, o Bolsonaro não foi condenado porque ele não teve o prévio conhecimento. Porque se ele tivesse o prévio conhecimento, ele também seria condenado. Como ele não teve esse prévio conhecimento, foi condenado quem mandou fazer e foi condenada a empresa que fez o outdoor. Vamos no próximo slide. Uma dúvida muito comum, doutor, quando a pessoa já ocupa mandato. Por exemplo, eu sou um deputado, eu sou um vereador. Eu posso, por exemplo, fazer um outdoor do Dia das Mães, por exemplo? Então, eu não recomendo que faça isso. Não, a gente está rindo porque o nosso colega deu um espirro. Nosso cameraman, e todo mundo está com medo do Covid aqui. Desculpa, pessoal. Espirra para lá, cameraman. Ainda bem que está de máscara. Deixar bem claro, pessoal, que aqui tem poucas pessoas, isso aqui eu vou falar sério, nós até esquecemos de falar isso. É isso. Aqui tem poucas pessoas usando máscara, tá? E com distanciamento, então não se preocupe. Vamos lá. Então, voltando à minha pergunta, doutor, isso é muito comum. Você é um vereador, você é um detentor de mandato, um prefeito, um deputado estadual, um deputado federal. Eu quero fazer uma homenagem para o Dia das Mães, essa semana agora já é Dia das Mães. Eu posso, por exemplo, fazer um outdoor. Eu, deputado estadual, homenageio minha mãe, ponho uma foto com a minha mãe e assim por diante. Eu posso fazer isso? Não. Não faça isso. Não, até agora eu estou achando engraçado. Tomara que você não pegou o Covid. Não faça isso. No outdoor, não. O que você pode fazer em homenagem ao Dia das Mães, etc.? Você pode usar a rede social. Usa sua rede social e fala, quero homenagear aqui as mães. Ou quero homenagear aqui minha esposa, né? Ou o Dia dos Pais. Você pode usar as redes sociais para isso, mas outdoor, jamais. Pega esse código aqui. O TSE firmou um entendimento, nós chamamos de firmou uma tese. E que tese é essa? O que eu não posso lá na campanha, eu também não posso na pré-campanha. Eu não posso outdoor na campanha, por isso eu não posso outdoor na fase de pré-campanha. Olha um exemplo claro que aconteceu este ano, 2020, lá em Goiatuba, no interior aqui do estado de Goiás. Olha esse outdoor, tá na tela, Magar? Olha esse outdoor. Eu não vou nem me pegar muito aqui, João Paulo e cada internauta, ao conteúdo. Porque aqui tem o nome lá e o número do partido dele. Não vou nem me pegar a isso. Eu vou me pegar, que poderia ser irregular, mas eu vou pegar aqui o outdoor. A forma, não ao conteúdo, mas a forma. A forma que ele fez aqui, que é o outdoor, não pode. E nesse caso aqui, a Justiça Eleitoral determinou para que ele retirasse esse outdoor. Então, teve multa nesse caso específico? Teve multa nesse caso específico aqui. Tá? Outra coisa, eu não posso na campanha, então eu não posso na pré-campanha. Eu posso, por exemplo, na campanha, utilizar telão de LED na campanha? Posso utilizar telão de LED apenas para divulgar o evento ao vivo do comício. Mas calma aí. Existe a possibilidade de comício na pré-campanha? Não.
Se não existe a possibilidade de comício na pré-campanha, logo eu não posso utilizar telão de LED na pré-campanha. Então não se esqueça disso, telão de LED é somente para a campanha e para a transmissão ao vivo do evento, ok? Próximo slide, por favor. Agora é com você, João Paulo. Bom, muitos casos específicos acontecem em relação a isso. Se você tem esse tipo de profissão, você é um apresentador de TV, um apresentador de rádio, você pode ser pré-candidato, evidentemente, mas existe um prazo, né, doutor? Sim. Você não pode ficar excessivamente exposto na televisão, no rádio, durante esse período. É 30 de junho, não é isso? Então, além disso, além desse prazo específico, um regulamento importante é que na internet não tem limite de exposição. Então, utilize isso o máximo possível. Faça lives, faça ferramentas digitais, elas não são vedadas em hora nenhuma. Você tem vedação para rádio e televisão, internet jamais. Então, é fundamental que você utilize essa brecha da lei. Eu, como marqueteiro político, trabalho nesse segmento, a gente utiliza muito isso. Leve essa ferramenta para a internet. Faça essa apresentação na internet através das lives. Então, é importante que você saiba também que a lei não te veta de fazer essa apresentação. Utilize isso a seu favor. Então, repetindo, você que é pré-candidato e é apresentador e radialista, o prazo é 30 de junho para você ficar lá na rádio, tá? Então, você não vai poder, a partir de 30 de junho, participar de entrevistas, debates, etc. Okay? Mas ele pode naturalmente continuar nos bastidores. Administrativamente, né? Okay. Mas não apresentando um programa. Nós encerramos praticamente o nosso conteúdo, nós tentamos fazer algo mais rápido, mais prático, mais dinâmico, e agora aberto a um espaço para as perguntas, que a gente está aqui para responder a todos aqui. E eu acho que nós já temos perguntas, né? Tem perguntas? Tawane, tem algumas disponíveis? Você quer o microfone? Vem cá. Vai, vamos lá. E aí? Oi, gente, de novo. Oi, pessoal. Vamos lá, então. Deixa eu achar aqui, porque... Aqui, ó, vamos lá. São muitas perguntas, eu quero até ver que bronca agora que vocês vão ficar. Olha só, o Mário. Doutor Leonardo, posso falar? Lá nas eleições, votem em mim. Isso é regular ou irregular? É irregular, porque você, queira ou não... Eu entendi a pegadinha dele aí. É porque ele não está pedindo voto no presente, ele quis fazer uma voto, pedindo voto para o futuro. Não, mesmo assim caracteriza a irregularidade, ok? Vamos lá. O Alexandre, doutor Leonardo, posso usar adesivo na pré-campanha? Como disse agora há pouco, eu estou nessa câmera ou nessa? Essa aqui? Como disse agora há pouco, o adesivo ele pode ser usado desde que de forma moderada, bastante diminuída, por assim dizer. Eu não vou espalhar adesivo na cidade inteira, ele tem que se preocupar com o conteúdo também, tá? Só pré-candidato, eu não recomendo utilização de número, tá? Okay. Recomendo apenas pré-candidato e uma logo. E ressaltando, essa logo não pode ser usada lá na campanha. Slogan sem problema. Slogan sem problema. Bora lá para a próxima pergunta. Nessa fase de pré-campanha. Posso usar carro de som na pré-campanha? Nossa, é uma boa pergunta essa. Quem que fez essa pergunta, Tawane? Júnior, o Júnior. Carro de som, é uma ótima pergunta, Júnior. Carro de som, eu posso utilizar carro de som lá na campanha? Posso apenas para carreata, passeata, comício ou carreata. Eu só posso usar carro de som na campanha para isso. Aí eu pergunto, nós podemos utilizar carreata, comício, passeata, caminhada na fase de pré-campanha? Não. Se eu não posso fazer isso agora na pré-campanha, então eu não posso utilizar carro de som, tá? E lembrando, carro de som lá na campanha é somente nessas 4 hipóteses. Tem limite de gasto para carro de som? Carro de som não é o limite de gastos, né? O que é o limite de gastos é para a campanha em si. No geral, entendi. Ok, vamos lá, tem mais uma aqui. Isabela, posso pedir votos apenas para minha família na pré-campanha? É para mim essa pergunta? Sim. Assim, não, jamais. Você não pode pedir para ninguém, tá? Nem para pai, nem para mãe, nem para filho. Absolutamente para ninguém pode pedir o voto na fase de pré-campanha. O Ricardo está perguntando aqui, ó, na lista da Justiça Eleitoral apareceu que tenho dupla filiação. O que eu posso fazer? Eu recomendo você procurar um advogado eleitoral. Essa semana mesmo protocolei mais de 30 pedidos, João Paulo, de dupla filiação partidária.
que é dupla filiação partidária para você entender? É uma pessoa que foi filiada a um partido e também o outro partido afiliou. No mesmo dia, deu dupla filiação, ou então um dia antes, alguns dias antes, da dupla filiação. O que a Justiça Eleitoral fala? Calma aí, aconteceu algum problema. Qual dos dois? Qual dos dois? Qual dos dois partidos? Normalmente a dupla filiação ela acontece no mesmo dia. Um caso, inclusive hoje, acabei de protocolar uma petição sobre esse sentido. A pessoa quer ficar em determinado partido, tem a ficha de filiação, tem a declaração, está tudo certo, tem a prova de que filiou, mas um outro partido, desculpa a expressão, para prejudicar mesmo, filiou ele lá porque tinha os dados dele. Aí a gente tem que entrar com pedido na Justiça Eleitoral, informando qual é a vontade, daquele filiado, qual a vontade daquele cidadão. Ele faz sua declaração expressa qual partido opta, né? Essa prova é muito unilateral. É necessário uma produção de provas, né? Só a ficha de filiação basta? Não. Ele precisa de outras provas. Por exemplo, o TSE entende que a conversa de WhatsApp é uma forma de comprovar a sua filiação em determinado partido. Né? Então, procure um advogado especialista em direito eleitoral para que você resolva esse problema de dupla filiação. Conversa de WhatsApp vale como prova? Sim. O Moro, então, está garantido. Eu não sei, vamos ver o que está o conteúdo. Vamos lá, tem mais umas aqui. O doutor Marcelo está perguntando aqui. Ele diz que o cliente dele é pré-candidato e perguntou se ele pode distribuir cestas básicas, principalmente nesse tempo de pandemia, né, doutor? Muito comum. É interessante isso, é muito interessante, porque nós estamos no momento de ajudar as pessoas mais carentes, as necessitadas. Mas tem que tomar muito cuidado com isso. Eu até divulguei um vídeo no meu Instagram, DR Léo Batista, e lá tem um vídeo explicando justamente isso. Você pode distribuir cestas básicas? Eu recomendo que você não faça isso. Tá? Porque se você fizer distribuição de cestas básicas, pode configurar talvez uma captação lícita de sufrágio, que é uma compra de votos, previsto no artigo 41A da Lei 9.504, pode configurar um abuso, né? Como é que você está gastando esse dinheiro? Tudo a Justiça Eleitoral vai analisar, e vai analisar de forma pesada, porque a Justiça Eleitoral pode analisar o seguinte, olha, num período de dificuldade, de crise, é a pessoa usando isso para fins eleitorais. Então, não recomendo você pessoalmente fazer essa distribuição de cesta básica. Por exemplo, complementando essa pergunta, eu sou uma entidade, recebi doações e alguém dessa equipe é pré-candidato e quer fazer as doações. Ele pode fazer? Eu não recomendo que você pessoalmente faça essa distribuição de cestas básicas. O que você pode fazer? Distribua doe essas cestas básicas para uma entidade, para uma instituição, e essa instituição, ela faz o seu dever de fazer essa distribuição. E eu posso promover, por exemplo, a doação para a instituição? Sim, você fala promover ou dar a doação. Dar publicidade a isso, divulgar nas redes sociais. Sim, eu não vejo problema. Não vejo problema nenhum. Você falar, olha, eu dei cestas básicas para a entidade X, porque aí é uma entidade, você não está buscando o voto dela. Então, essa pergunta é tão interessante, o que não pode ficar comprovado ou demonstrado é o fim eleitoral disso. Isso que tem que ficar claro. Se tiver conotação eleitoral, fins políticos, aí você pode ter sérios problemas. Gente, são muitas perguntas aqui, tá? Mas o doutor Leonardo ele vai responder depois no direct e a gente vai passar um pouquinho aqui para as perguntas para o João Paulo. Vamos lá, o Pedro, ele está dizendo aqui, sou pré-candidato a vereador em Goiânia. Qual a mídia mais recomendada para mim? Recomendo uma série de mídias. Não faça especificamente em um ou outro. Faça um mix. Utilize o seu WhatsApp, utilize o seu Instagram, utilize mesmo o TikTok. É importante que as pessoas vejam você. O mais importante durante essa pré-campanha e depois na campanha é que seu conteúdo seja encaminhado às pessoas, seja através da página, do perfil, do Instagram. É importante que seu nome e sua foto sejam lembrados. Então, eu recomendo a todos os nossos clientes que façam esse mix de ações. Algo importante também, crie listas de transmissão. Nós estamos sempre ligados no WhatsApp, no Telegram. Então, sempre que você tiver uma ação importante, leve isso também para a lista de transmissão. Isso é muito importante. Vamos lá. A Rafaela está dizendo aqui, sou cuidadora de animais, essa é a minha bandeira. E como eu posso divulgar esse conteúdo nas redes sociais, João Paulo? Da forma mais direta possível. Poste foto de você com o seu animalzinho, fazendo trabalho social, passeando pela rua. É importante
que você mostre essa atividade cotidiana. Não precisa produzir, não precisa fazer nada diferente. É o trabalho que você faz no dia a dia. Lembre-se sempre que a internet é uma extensão da nossa vida. Ele é uma espécie de simulacro. Então, se você faz isso na sua vida privada, é relevante, é interessante para o seu projeto político, leve isso para a sua plataforma digital. José Afonso, eu faço doação de cestas de alimentos. Eu posso divulgar isso nas minhas redes sociais? O doutor já acabou de responder para você, o Zé Afonso, né? Isso. Zé, não faça isso que pode te dar problema. Wagner está perguntando aqui, sou pré-candidato em Itumbiara. Você me recomenda fazer posicionamento na região ou só na cidade? Recomendo na região, porque boa parte dos municípios, acredito que Itumbiara não é diferente, tem povoados, tem pessoas que moram em distritos, que estão na região que orbita as cidades. Então é importante você delimitar um raio, você fazer um raio, pode me mandar um direct, eu vou ensinar para você como você faz essa delimitação. Recomendo ali aproximadamente 30 quilômetros para que esse conteúdo chegue aos moradores da zona rural, dos distritos, que também são eleitores e você precisa se preocupar com eles. A Maria Firmina está perguntando aqui, na verdade ela está dizendo que ela tem 3.000 seguidores das redes sociais. Parabéns. E ela quer ampliar esse número de seguidores. O que ela pode fazer? Primeiro, conteúdo sempre cotidiano. Como eu disse no início da palestra, a audiência se constrói. Então é importante você começar aos poucos, postando diariamente, faça uma rotina de ações e depois entre com as ferramentas patrocinadas, como eu fiz o exemplo ali, mostrei o tutorial. Se você tiver com alguma dúvida, pode mandar no meu WhatsApp, pode mandar no direct do Instagram, que eu, claro, vou te ajudar a aumentar esse número de seguidores. A última pergunta aqui é do Richard. Instagram ou Facebook? Qual é o melhor para divulgar minha pré-campanha? Os dois, mas por experiência própria, eu sempre percebo que o Facebook está com mais força política, porque o usuário do Instagram, embora seja um público muito alto, ele está no Instagram muitas vezes não para receber aquele tipo de conteúdo. E o Facebook, ele te dá algumas ferramentas, ele te dá a ferramenta de compartilhamento, ele te dá a ferramenta de interação, ele te dá a ferramenta de grupo. Você pode criar um grupo da sua cidade, o grupo de Itumbiara, de Goiatuba, de Morrinhos, de Caldas Novas e assim por diante. Então, aquele espaço ele é específico para a política. Ao longo do tempo, isso, claro que muda com muita frequência, você muito bem disse, doutor, o TikTok ele vai assumir uma força também importante. Ao longo do tempo, isso vem se consolidando com o Facebook, mas nada garante que no próximo mês, quando a campanha propriamente entrar, que a outra mídia já não tome o seu lugar. A internet, de modo geral, ela é muito dinâmica, ela é muito rápida, mas hoje eu recomendaria que você levasse um esforço digital para o Facebook. Eu vou passar a palavra aqui agora para vocês se despedirem. Acredito que já deu um tempinho já aqui, né, da palestra. E para vocês explicarem também como que faz para pegar o certificado, né? Porque vai ter certificado, gente. Vamos lá. Primeiro, quero agradecer aqui ao VEGO, através do Ricardo, que é o presidente, que é a União dos Vereadores. Quero fazer um agradecimento muito especial à Universidade Unicerrado de Goiatuba, que é quem vai emitir esse certificado. Foi uma boa pergunta, ainda bem que você deixa aqui para mim. 2 horas, certificado. Um certificado de 2 horas. E além do certificado, a Unicerrado vai mandar, através do e-mail que foi cadastrado, vai encaminhar esse certificado, também o material da nossa palestra. Tá? Então, agradecer ao Unicerrado, agradecer o apoio também da UVEGO. Quero agradecer você que nos acompanhou, que mandou as perguntas, enfim, nós estamos à disposição, você pode mandar uma mensagem no privado, no WhatsApp, os números estão disponíveis. Nosso objetivo é promover que a sua pré-campanha não pare durante essa pandemia. A gente sabe que foi um aspecto inédito, nunca na história do mundo a gente teve fatos como estão vivendo. A internet já era importante, agora ela ficou fundamental, porque você não pode fazer uma reunião, não pode se reunir com seus apoiadores. Isso era muito comum na pré-campanha, né, doutor? Agora, isso se concentrou no ambiente digital e mesmo depois que o Covid foi embora, a gente não vai ter isso. Uhum. A internet é muito importante. Então, ela é barata, ela é rápida e ela é dinâmica. Dê atenção às suas redes sociais porque ela é uma porta de sucesso
para a sua eleição. E além de agradecer ao Vego, agradecer também ao Unicerrado, agradecer você, internauta, e agradecer você, João Paulo. Assim, obrigado, é uma honra estar aqui com você. Recomendo esse cara sensacional, porque além de um excelente profissional, eu vejo que você é uma pessoa do bem e isso é o que mais importa na vida. Obrigado a todos. Eu que agradeço, doutor. Abriu as portas da sua empresa, é um profissional extremamente capacitado, já trabalhou em centenas de campanha de governador, campanha de senador. Então, o senhor entende muito e é uma honra sempre andar junto com o especialista em direito eleitoral. O marqueteiro, ele sempre quer fazer tudo. E o advogado sempre quer fazer nada. Então é importante ter esse... Não quer deixar fazer nada, né? Não faça isso, o marqueteiro quer fazer tudo. Isso. Nem então ao céu, nem então ao inferno. Vocês querem responder? Tem mais alguma pergunta? Queremos. Uma pergunta da Sol. Vamos lá, Sol. Posso fazer máscara com o nome do meu pré-candidato? Nossa, essa Muito pergunta importante. para o brasileiro. O brasileiro, ele é diferenciado mesmo, viu, João Paulo? A primeira pergunta que eu tenho muitos clientes, né? E meus clientes fazem várias perguntas cabulosas que eu tenho que arrumar a solução. Mas essa é a primeira, você me pegou desprevenido aqui e minha mente é rápida. Olha, distribuir máscaras, eu tenho um cliente meu aqui que é pré-candidato a vereador em Goiânia, que ele está distribuindo máscaras. Agora, distribuir máscaras com, como é que é? Máscaras com nome de pré-candidato, eu não vejo isso com bons olhos, porque a Justiça Eleitoral vai analisar o seguinte, ela vai analisar, olha, calma aí, a pessoa está usando uma crise séria de saúde para divulgar a candidatura dele através de uma máscara. Então, do ponto de vista de moralidade, eu não vejo isso como moral, eu não vejo isso nem como ético. Então, eu não recomendo que coloque o nome do pré-candidato na máscara. Mas parabéns pela criatividade. Bom, a Estênia mandando um abraço aqui para nós. Muito obrigado, Estênia. Obrigado, Estênia. A Divina mandando parabéns. O Saulo Inácio, que é vereador em Caldas Novas, grande amigo do Grupo Privé. Obrigado, Saulo. Um abraço para você. Material digital, a Estênia está perguntando. Estênia, se você tiver com qualquer dúvida, pode me mandar uma mensagem, eu te ajudo a criar esse tipo de conteúdo. Essa aqui é a pergunta do Breno Alves. Breno, explicando, doutor, ele tem um programa de televisão, ele é pré-candidato e ele vai lançar esse programa de televisão. Eu posso colocar um outdoor do meu programa? Isso pode me dar um problema caso eu seja candidato? Se você é pré-candidato, já anunciou que é pré-candidato, em primeiro lugar, dia 30 de junho você já não pode apresentar mais, tá? E você vai utilizar um outdoor com essa intenção, com fins eleitorais, também não pode, ok? Mais perguntas, doutor? Posso dizer para pré-candidatos que sou... Não, desculpa. Posso dizer para amigos e familiares que sou pré-candidato? É a pergunta da Sol. Sim, eu acho que se você quer ser candidato no futuro, você deve falar para todos que é um pré-candidato, tá bom? Só se atente para isso, não peça o voto. Tá? Bom, o Jordame, lá de Valparaíso, mandando um abraço, muito obrigado, amigo. A Luciana Castro, mandando parabéns. A Paula Lafayette, a doutora Paula Lafayette, a Odete, mandando parabéns. Muito obrigado a todos que acompanharam. Tem perguntas aí na sua live. Tem aqui? Também, né, doutor? Tem que ver aqui. Calma aí, pessoal. Você quer... me ajuda aí, por favor. Tá ótimo, obrigado. Vamos lá, tem vários comentários aqui. Primeiro está agradecendo, excelente palestra, façam mais vezes. Obrigado, Julian Anderson. Tem muita questão aqui de cumprimentos, né? Mestre Leonardo Batista, obrigado, Daniela Pimenta, obrigado por compartilhar conhecimento, parabéns pela palestra, Ítalo, muito bom. E é isso. Tem mais pessoas agradecendo. No meu Instagram eu não abri ainda, mas eu vou responder a todos no meu Instagram de forma atempada. Isso. Bom, muito obrigado a todos que acompanharam e estamos à disposição. Obrigado a todos, pessoal. Sim. O Instagram é importante. O meu. Primeiro, doutor, explica o seu. Eu respeito os mais velhos. Tem só 32, né? Eu tenho 39, deixa eu falar primeiro então, né? Então vamos lá, pessoal. Meu Instagram é D de dado, R, doutor, né? DR Léo Batista. Lá tem todos os meus dados, lá tem vídeos, tem publicações sobre direito eleitoral, tem conteúdo vasto lá para que você tenha acesso e aprenda um pouco do direito eleitoral, que vai ser muito importante para você.
O meu você pode mandar no WhatsApp, o meu número é o 62 98127 1884 e pode mandar no meu Facebook também, joaopaulo.carmo. Ok. Então é isso, pessoal. Tudo certo? Primeiro, eu quero agradecer também a nossa equipe que está aqui, viu? Sensacional. Com espirros ou sem espirros. Sem Covid? Foi, Com COVID? não, com Covid não, pelo amor de Deus. Com Covid não, pelo amor de Deus. Mas quero agradecer a todos vocês, tá?